Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, nós vamos dar início a uma nova série aqui no canal, a série Guerras e Revoluções do Brasil, na qual vamos abordar os mais importantes conflitos internos do país e em sua vizinhança. Vamos abrir essa série abordando o que chamamos de Guerra da Consolidação da Independência do Brasil, na qual um dos destaques foi essa heroína baiana que aí está, né, a Maria Quitéria. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Vamos começar esse assunto. Mas antes, eu gostaria de solicitar a vocês novamente a sua ajuda para o canal, clicando naquele botãozinho que está ali, né, no cantinho, para que vocês se inscrevam no canal, ok? Depois, cliquem também no sininho para receber notificações e divulguem para os seus amigos, ok? Vamos então ao vídeo. O Grito do Ipiranga, imortalizado por Pedro Américo nesse lindo quadro que está aí ao fundo, em última análise, não representou a nossa liberdade de sua forma plena. Pois houve focos de resistência em alguns pontos do país. Nós vamos então falar desses focos de resistência e no combate a esses focos de resistência, que estamos chamando de Guerra da Consolidação da Independência do Brasil, cujos embates ocorreram nos anos de 1822, que foi o ano do Grito do Ipiranga, até o ano seguinte, 1823. Embora tenham ocorrido esses conflitos em várias regiões do território nacional, eles foram mais intensos na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Pará. Há quem inclua também a Guerra da Cisplatina, né? Também nesse contexto. Contudo, como a Guerra da Cisplatina ocorreu após o período mencionado e foi uma campanha mais longa e com características que diferem de uma simples rebelião, nós vamos abordá-la em um vídeo exclusivo. Assim, nesse vídeo, nós vamos tratar dos conflitos na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Pará, e falar de como foram dominados. É evidente que vamos tratar o assunto de uma forma um pouco mais resumida, né? Não descendo muito a detalhe, nos limitando, como a gente sempre faz, às passagens mais importantes, né? Dessa forma, teremos um vídeo mais curto, mais compacto e focado nos pontos mais relevantes do assunto, ok? O Brasil, como país que iniciava sua fase de nação independente, ainda não possuía forças armadas estruturadas e teve que lançar mão de militares estrangeiros, notadamente experientes oficiais ingleses e franceses, para a missão que já exigia uma ação imediata: combater os movimentos de resistência à independência. Para a Marinha, viriam oficiais ingleses provenientes de uma marinha que exercia a hegemonia dos mares na época. Por essa razão, os oficiais ingleses eram muito requisitados por outros países para atuar em suas marinhas. Assim é que chegaram o almirante Thomas Cochrane, o capitão de fragata John Taylor e o tenente John Grenfell, que foram os que tiveram atuações mais destacadas. Para as forças terrestres veio o general francês Pierre Labatut. O almirante Cochrane, antes de vir para o Brasil, participou das guerras napoleônicas e depois foi para o Chile para atuar na marinha chilena e também para o Peru, onde ajudou a José de San Martín a fazer a independência do país. Por ser a força com maior mobilidade para vencer grandes distâncias pelo litoral até as regiões conflagradas, coube à Marinha um papel preponderante no combate aos opositores da independência. A origem da Marinha do Brasil remonta à Marinha Portuguesa. Com a transferência da sede do Reino de Portugal para o Brasil, em 1808, veio também uma parte importante da estrutura, pessoal e navios da Marinha Portuguesa. Este seria o núcleo da Armada Imperial do Brasil, a futura Marinha do Brasil. Compunham o efetivo da Armada
alguns poucos brasileiros natos, que até então eram proibidos de servir, portugueses que aderiram à causa da separação e que foram naturalizados brasileiros, e estrangeiros contratados como mercenários. Como primeiro-ministro da Marinha, foi nomeado o brasileiro nato, capitão de mar e guerra Luiz da Cunha Moreira, futuro Visconde de Cabo Frio, em 28 de outubro de 1822. A frota era composta por apenas uma nau, 4 fragatas, 2 corvetas, 5 brigues, 6 escunas e 20 pequenas embarcações, um total de 38 navios de guerra. Ocorreu na Bahia o maior foco de resistência à proclamação da independência. É claro que não por parte da população, mesmo porque já estava arraigado na população baiana o sentimento de independência. Mas ocorre que na Bahia se concentrava uma parte significativa das forças portuguesas, sob o comando do tenente-coronel Inácio Luiz Madeira de Melo. O contingente português na Bahia contava no início do conflito com pouco mais de 3.000 soldados e uma esquadra composta por 14 navios, entre navios de linha, fragatas, charruas, corvetas e brigadeiros. Proclamada a independência e com o início da resistência na Bahia, Dom Pedro I tratou de reforçar as tropas legalistas que lá se encontravam sob o comando do major José de Barros Falcão de Lacerda, que era composta por 1.300 homens de Pernambuco, Bahia e do Rio de Janeiro. Para isso, o imperador organizou um contingente que recebeu o nome de Exército Pacificador, cujo comando foi entregue ao general francês Pedro Labatut, que seguiu para a Bahia em uma pequena esquadra composta por uma fragata, 2 corvetas e 2 brigs. Era uma tropa constituída quase toda por portugueses leais ao imperador, já que ainda não existia um exército verdadeiramente nacional. Nos confrontos terrestres ocorridos na Bahia durante a Guerra da Independência, uma das vitórias mais expressivas das tropas legalistas aconteceu na Batalha de Pirajá, ocorrida em 8 de novembro de 1822, em Salvador, na região dos bairros de Pirajá, Campinas do Pirajá e Alto do Cabrito. Um fato curioso sobre essa batalha é um relato de um episódio no qual o major Barros Falcão, que comandava as tropas brasileiras em certo ponto, dera ordem de retirada, mas o corneteiro Luiz Lopes, por conta própria, tocou o toque de cavalaria avançar e degolar. Os portugueses ficaram assustados e confusos, já que não havia cavalaria brasileira na batalha. Entraram em pânico e recuaram, propiciando o avanço da tropa legalista, que atacou com redobrado entusiasmo, impondo aos portugueses um número de baixas considerável. As forças patrióticas saíram vencedoras. Sempre que se fala em Guerra da Independência na Bahia, se faz necessário fazer uma referência especial a Maria Quitéria de Jesus Medeiros, a heroína baiana nos combates pela independência, nascida em Feira de Santana, foi a primeira mulher a sentar praça numa unidade militar no Brasil. Alistada em um batalhão de voluntários, participou dos combates pela independência com destacada bravura. Desde 1996, é a patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. E em 2018, seu nome foi incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria. A Armada Imperial coube o golpe final nas forças portuguesas da Bahia. Antes da chegada da esquadra a Salvador, os navios portugueses já haviam sendo hostilizados pela flotilha de canhoneiras organizada e comandada pelo patrão-mor da Capitania dos Portos, João Francisco de Oliveira Botas, conhecido como João das Botas, que usava como base a ilha de Itaparica. A 4 de maio de 1823, a esquadra de Cochrane, composta de uma nau, 3 fragatas, 2 corvetas e 6 brigues, chegava à Bahia. Os portugueses suspenderam com seus navios para decidir a sorte no mar. Contavam com uma nau, 2 fragatas, 3 corvetas, 5 brigues e 2 escunas. No combate naval,
Cochrane já atingia os primeiros navios inimigos quando houve uma traição. Marinheiros portugueses de sua guarnição se recusaram a abrir os paióis de munição. Refazendo suas tripulações, Cochrane bloqueou a Baía de Todos os Santos, apresando os mercantes que abasteciam a cidade. Durante a noite, fustigava os portugueses, atacando seus navios no próprio Fundeadouro. Ante a escassez de víveres resultante do bloqueio e da permanente ameaça dos ataques dos brasileiros, os portugueses abandonaram a Bahia e fugiram. Saíram com 78 navios com tudo que encontraram de valor, escoltado por 13 navios de guerra em direção à Europa. Este episódio propiciou mais um evento de alta relevância para a Marinha Brasileira. A esquadra portuguesa que bateu em retirada para Portugal foi perseguida até as margens do Tejo, inicialmente pela esquadra brasileira e depois somente pela fragata Niterói, que era comandada pelo capitão de fragata John Taylor, que foi mais um dos oficiais da Marinha Britânica a serviço da Armada Imperial Brasileira. Mais de 2/3 dos navios portugueses em fuga foram apresados, a despeito das escoltas. O conflito no Piauí teve na Batalha do Genipapo um marco histórico. Foi um dos confrontos mais sangrentos da Guerra de Consolidação da Independência do Brasil, ocorrido no dia 13 de março de 1823, às margens do rio Genipapo, na vila Campo Maior, no Piauí. Brasileiros enfrentaram as tropas portuguesas comandadas pelo major João José da Cunha Fidier, militar português encarregado de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa. Os brasileiros lutaram com armamentos e instrumentos simples, não com armas de guerra, e não tinham nenhuma experiência em combate. Mesmo assim, os piauienses, ajudados por maranhenses e cearenses, partiram para o combate mal armados, com garruchas, espadas e velhas espingardas de caça, e ainda com foices, chuços e facões. Fidier desconhecia o número das forças inimigas, entretanto não ignorava que tinha que enfrentar um povo desarmado e sem instruções militares, mas dispostos a morrer pela causa da liberdade. Em poucas horas de sangrentos combates, havendo até embate corpo a corpo, houve cerca de 200 baixas do lado brasileiro, número superior a todas as baixas ocorridas na independência da Bahia. Os portugueses, em sua maioria mercenários, bem treinados, a princípio saíram como vencedores, mas acabaram por perder a guerra da independência graças a táticas de guerrilhas dos sertanejos utilizadas posteriormente. Após o combate em Genipapo, apesar da vitória aparente, Fidier havia perdido também parte do seu material bélico. Acampou a 1 quilômetro de Campo Maior, na fazenda Tombador, e num assalto de surpresa ao seu acampamento, os sertanejos se apoderaram dos armamentos, munição e ainda dinheiro do Major Fidier e cercaram o caminho para Oeiras, forçando o comandante português a se retirar do Piauí. Poucos dias depois, Fidier partiu para Caxias do Maranhão, onde os piauienses e cearenses o cercaram e fizeram que ele se rendesse a 31 de julho de 1823. E assim se consolidou a independência em terras piauienses. No Maranhão, na época uma das mais ricas províncias da América Portuguesa, a vitória dos brasileiros começa com a prisão do Major Fidier, que para lá se deslocou na intenção de se fortificar após a derrota definitiva na Batalha do Genipapo, no Piauí. Fidier teve que capitular, sendo preso em Caxias e depois mandado para Portugal. Lentamente, os brasileiros foram conquistando o apoio de várias cidades e povoados maranhenses,
e aos poucos os portugueses foram sendo derrotados. Contudo, a capital, São Luís, permanecia controlada pelos portugueses. Foi então que coube à Marinha Imperial decretar definitivamente a vitória dos brasileiros. Para isso, o almirante Cochrane foi enviado ao Maranhão e se utilizou de um truque para iludir os portugueses e conseguir a sua rendição. Cochrane, a bordo da nau Pedro I, chegou ao Maranhão, entrou na Baía de São Marcos, hasteando a bandeira portuguesa para fingir que estava chegando reforços para os portugueses. Assim, conseguiu ser recebido pelo brigue português Dom Miguel, que lá estava, e o apresou, completando o estratagema ao informar ao comandante do Dom Miguel que toda a esquadra brasileira estava ao largo pronta para entrar em ação. A estratégia de Cochrane fez os portugueses se renderem e aceitarem a subordinação ao Império. Em seguida, São Luís foi bloqueada pelo mar e ameaçada de bombardeio, e os rebeldes que lá ainda restavam foram obrigados a se render em 28 de julho de 1823. E o Maranhão seria então mais uma província aderindo à independência. A província do Grão-Pará, como era chamado o Pará na época, foi a última província a aderir à independência do Brasil. Os primeiros combates contra os portugueses contrários à independência começaram em 1º de março de 1823. Houve forte reação das tropas portuguesas, resultando em vários mortos e feridos. Em agosto de 1823, Dom Pedro I pressionou a província a juntar-se ao Brasil, enviando a Belém um navio comandado pelo inglês John Pascal Grenfell, com a missão de incorporar o Pará ao Brasil, custe o que custasse. E mais uma vez, coube à Armada Imperial o lance final na derrota dos portugueses. Grenfell chegou ao Pará no brigue Dom Miguel, aquele que fora prendido em São Luís e renomeado como Maranhão. Usando o mesmo truque de Cochrane no Maranhão, Grenfell anunciou que uma grande esquadra brasileira estaria chegando a Belém e que qualquer resistência por parte dos lusitanos seria inútil. Com medo da ameaça, os portugueses não reagiram e a província do Grão-Pará se incorporou ao Império do Brasil no dia 15 daquele mês, tendo o acordo sido assinado no Palácio Lauro Sodré. Entretanto, a mentira não durou muito. Como a suposta esquadra não chegava nunca, os portugueses reiniciaram as perseguições aos brasileiros, que foram revidados com violência. Grenfell, pretendendo acabar com os conflitos, impôs a aceitação da independência sob a ameaça de bombardear a capital Belém. E foi assim que cessaram os embates e a província finalmente capitulou, ficando mantida a adesão à independência. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis, neste início da série aí, né, de guerras e revoluções do Brasil, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo vídeo, e não se esqueçam de sua inscrição no canal, ok? Clicando nesse botãozinho que está aqui embaixo, tá bom? Bem no cantinho aí, tá bom? Depois apertem o sininho para receberem notificações e não se esqueçam daquele like também, tá bom? Isso ajuda muito o canal, ok? Muito obrigado pela atenção. Continuem prestigiando o canal, né? Clicando nesses links que estão aí, ou vão aparecer aí, tá bom? E não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e um grande abraço.